Eu sou filho de Camaçari, um dos muitos filhos de Camaçari que não teve a honra de ser nascido na cidade, né? Mas esses 42 anos de vida que tenho em Camaçari. Sou filho de um metalúrgico e de uma comerciante que tiveram também mais duas filhas, são as minhas irmãs, Gleides e Flávia Araújo. Eu sou casado com Viviane, que essa sim é legítima filha de Camaçari. Temos três filhos, Lucas, Camila e Felipe, e residimos aqui desde sempre. Camaçari é para nós uma cidade maravilhosa. O meu ingresso na vida pública foi interessante, né? Eu, a princípio, participei de forma muito tímida das eleições, as duas anteriores que tiveram a minha eleição, propriamente. A última, meu pai foi candidato, eu apoiei a meu pai como candidato. Mas logo em seguida, no pleito de 2012, nós tivemos lá uma consulta, né, na igreja. Eu sou evangélico da Igreja Assembleia de Deus, desde também do meu nascimento. E nessa consulta, a igreja abriu oportunidade de pessoas que quisessem disputar as eleições em 2012. Né? Na época eu coloquei meu nome, tiveram mais 8 candidatos, e entre esses 8 eu fui o mais votado. E a partir daí nós iniciamos um trabalho para a cidade de Camaçari, mas num projeto construído dentro da denominação da qual eu sou membro, que é a Igreja Assembleia de Deus. Sem dúvida nenhuma é o sistema, né? Nós temos um sistema construído de forma legal que ele dificulta o avanço através do parlamento de muitas ações, né? Que um vereador ele tem nas suas atribuições a fiscalização, o acompanhamento, a própria formulação de novas leis, mas dentro do regramento que nós temos hoje, a gente percebe a necessidade de se ter uma revisão. Então, essa dificuldade toda que nós encontramos na burocracia, que muitas vezes os legislativos, aí eu não me restringo apenas ao municipal, mas ao estadual e ao federal, muitas vezes distancia as ações que um parlamentar traz à Câmara, seja trazida pela comunidade, pelos moradores, por representações do terceiro setor, como as associações de bairros, sindicatos, a execução daquilo que às vezes o povo quer que aconteça nas suas comunidades. Essa lentidão nesse processo foi uma das coisas que eu precisei me adaptar, uma vez que eu também vim da iniciativa privada, né? Antes de ingressar na política, eu passei ao longo de toda a minha vida no comércio. E como empreendedor, tudo aquilo que você quer fazer, você simplesmente planeja e investe e começa a executar. Mas no âmbito público, você realmente depende de seguir de forma rigorosa aquilo que a lei estabelece. Bem, é a descrença, talvez, que ao longo do tempo a gente vai percebendo que o próprio eleitor ele tem, né? A gente vê com razão, eu também sou eleitor, né? Eu sou votado, mas eu também voto. A gente vê ao longo do tempo essa descrença que o povo acaba tendo pelo poder e aquilo que a política pode lhe trazer. E a gente precisa trabalhar bastante isso, resgatar a importância que a política pode trazer, porque dentro do sistema democrático em que vivemos, a política ela é o mecanismo de transformação da sociedade. Então, cada vez mais precisamos buscar acertar o máximo que pudermos para que esse ambiente inseguro, né, e de desconfiança que há entre o eleitor e o seu eleito, ele possa cada vez diminuir e as pessoas passem a ter mais e mais confiança nos seus representantes. Então, isso é algo que a gente precisa conquistar com o tempo. Eu
gostaria de destacar exatamente o desenvolvimento da cidade de Camaçari, o seu mérito, pelaquilo que propriamente a fez crescer, né? Camaçari, ela é uma cidade que tem um manancial maravilhoso. Nós temos embaixo do nosso solo um dos maiores aquíferos. Isso possibilitou a implantação do polo petroquímico em Camaçari. É como se nós estivéssemos predestinados ao desenvolvimento, né? É uma cidade que, em virtude dessa riqueza natural, pôde construir aqui uma outra riqueza industrializada, né? Que através das exportações, através do comércio, nós começamos a desfrutar desse crescimento. E a cidade, ao longo desse tempo, ela tem usufruído dessa riqueza e, de certo modo, se organizado ali, ainda que timidamente, da maneira como ela deveria se organizar, mas distante daquilo que é o ideal, de como ela, de fato, deve ser. Então eu percebo que Camaçari hoje, ela ainda é a sombra daquilo que ela pode ser no futuro. E nós precisamos converter toda essa riqueza que Camaçari possui hoje em ações de fato que transformem ela e adequem ela a essa realidade de metrópole e não de uma pequena cidade. Com certeza a gente tem aí, recentemente eu apresentei um projeto nessa linha, que é exatamente você potencializar aqueles que já estão em uma grande fileira aí, trabalhando por uma transformação da cidade. Nem tudo a gente vai conseguir de forma excelente, feita pelo poder público ou pela iniciativa privada. E nós temos no terceiro setor, talvez um dos vetores mais importantes de transformação da sociedade, seja na educação, seja na cultura, seja na arte, que muitas vezes não recebe o devido valor. Esse investimento ele precisa ser devolvido, porque na realidade essas pessoas já investiram através do pagamento de seus impostos, através da arrecadação que eles mesmos conseguem recolher para fazer esse investimento e que muitas vezes não é convertido em resultados por inviabilidade. Então o terceiro setor ele é algo que para mim é muito importante, é muito eficiente, mas que precisa ser cada vez mais incentivado. Sem sombra de dúvida nenhuma, o contato, a comunicação com as pessoas. Nós não podemos de forma nenhuma perder essa comunicação com as pessoas, porque cada vez mais que a gente está afinado com as pessoas, nós acertamos naquilo que é proposto, porque não vem de nós. Nós somos representantes daquilo que as pessoas desejam para a sua realidade. Nós vamos encontrar uma hierarquia de necessidades muito diferente. Tem pessoas que têm e almejam alcançar o básico possível, né? Seja para a sua dignidade na moradia, ou seja para um lazer. E tem outros que requer um investimento maior, uma necessidade maior, como um grande empreendimento, para que você possa ter de retorno ali diante dos investimentos que vai se fazer. Então, nesse sentido, quanto mais próximo eu estou, mais realizado eu me sinto. E foi isso que eu busquei e que tenho buscado e tenho me sentido muito bem, porque cada vez mais a gente percebe que estar próximo é estar próximo da excelência. Os erros é exatamente o oposto, né? Muitas vezes a gente deseja muito fazer algo, ou deseja muito tomar uma determinada decisão e você não ouve todos os agentes que são necessários, né? Seja o povo, seja os colegas ali na Câmara de Vereadores, seja o empresariado, seja a sociedade de um modo geral. Então, à medida que você ouve pouco, você tende a cometer mais erros, né? Então, alguns dos erros que eu cometi ao longo do meu tempo no Legislativo, nesses 2 mandatos, foi exatamente pelo fato de errar no fato de ter ouvido todos os agentes envolvidos. Eu espero que isso seja percebido na história, né, ao longo do tempo, que é a importância de você cada vez mais investir na educação. Nós tivemos aí um projeto em que buscava exatamente esse investimento, a garantia da educação. Além da educação,
nós também tivemos algumas ações que buscavam cada vez mais um fortalecimento das sociedades que lidam com o público e que não são remuneradas por isso, né? Então, eu sou do segmento evangélico. Nós buscamos o fortalecimento do segmento evangélico. Eu vi o poder e a influência que tem cada vez mais você investir no esporte e na arte. Então, é necessário que esses setores eles tenham esse devido investimento. E por último, a independência. Eu espero poder ter deixado essa marca da independência, porque percebo que cada vez mais a sociedade ela precisa de referências, de pessoas que elas possam olhar e depositar confiança nas pessoas e que essas pessoas de fato possam representar aquilo que são os anseios da sociedade. Então, sempre quis mostrar a minha independência enquanto líder político, para que de fato as pessoas tivessem onde buscar e não estivessem de alguma forma sendo influenciados por esse ou aquele grupo. Esse foi um trabalho que eu fiz ao longo desses 8 anos, que desejo permanecer fazendo para, de fato, mudar essa nossa cidade. A Camaçari dos meus sonhos é uma Camaçari moderna, uma Camaçari que traz aqui para os seus cidadãos, na forma dos serviços apresentados, na forma das oportunidades criadas, todo investimento que quem vem para Camaçari deposita, né? Nós temos hoje uma cidade que tem a cada mês uma circulação de 100 milhões em recursos, mas a conversão disso, seja na área da saúde, da segurança, da educação, nós não temos esse retorno e muitas vezes em cidades menores a gente consegue perceber essas ações sendo realizadas. E estamos muito próximos da capital. É impossível não pensar uma cidade tão rica e que esteja tão aquém da realidade que nós encontramos ali na capital. É impossível encontrar em Camaçari, ainda nos nossos finais de semana, não ter nada para fazer, não ter nenhuma opção para que se possa investir. Então, cada vez mais, a gente precisa trabalhar no sentido de transformar. Temos alguns bairros aqui que foram organizados, mas a grande maioria das moradias em Camaçari cresceram de modo desordenado e por isso com todos os problemas que uma cidade que cresce desordenadamente traz. É necessário que a gente possa aproximar isso através da modernização dessa cidade.